Olá pessoal, tudo bem? Sou Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola, compartilhando com você um pouco de conhecimento em relação à função do segundo grau. Não esqueça no final da aula deixar seu comentário aí, que é importante para eu poder cada vez mais melhorar a didática para te explicar melhor, tá legal? E compartilhe com seus amigos para a gente poder compartilhar conhecimento com mais pessoas, tá bom? Função do segundo grau nós temos estudado aqui, é importante você pegar a playlist bonitinha, tá? Tem um monte de exercícios, mas eu selecionei algumas para você entender melhor. Bom, nós sabemos que a representação gráfica de uma função de segundo grau é sempre uma parábola. E como aqui é positivo, aqui ó, o A é positivo, certo? Aqui é mais um, a concavidade é para cima. Isso é importante você saber. Então, nós vamos atrás de 4 pontos. Esse gráfico especificamente é uma equação incompleta, é mais rápido e mais fácil de fazer, desde que você acompanhe o raciocínio, beleza? Primeiro, então, vamos lá atrás dos 4 pontos e nós vamos usar o delta, certo? Não necessariamente. Observe que dica legal que nós vamos aprender aqui, tá? Aí, depois a gente faz mais exercício. Nós sabemos que o f de x é o y disfarçado, certo? Então, é a maneira de nós escrevermos o y. Por quê? Porque o y é calculado em função do x. Nós sabemos também que todo ponto é formado por um par de números, que é o par ordenado, que tem o x e o y. Tá. E se você quer saber se esse gráfico vai tocar o eixo x, ó, você está ignorando o y, então ignorar entre aspas é chamá-lo de zero. Todos os pontos que estão em cima do eixo x, nós aprendemos, tomar um específico para você, o y é zero. Então nós vamos aqui colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Opa, equação incompleta. Bom, professor, quando a equação é incompleta, eu não vou precisar do Bhaskara. Por quê? Olha só, na equação incompleta, que parece uma equação do segundo grau, nós já vimos aqui, preparando para você, inclusive, vários exercícios desse estilo aqui. É só fazer o seguinte, ó, x ao quadrado é igual, é menos, passa mais, e esse 2 aqui vai passar como mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz, desculpa, do 4 aí, ó, que é mais ou menos 2. Então, o x1 aqui, ó, é menos 2 e o x2 é 2. Então, nós já descobrimos o ponto A e o ponto B. Ponto A, menos 2 e 0, e o ponto B, 2 e 0. Quando acontece isto, observe que o ponto C e o ponto V serão idênticos. Como assim, professor? Quer ver? Então, nós já temos aqui o ponto A, menos 2 e 0, e o ponto B, 2 e 0. Combinado isso? Então, vamos dar sequência para a gente entender. Se nós já temos o ponto A e o ponto B, que é menos 2 e 0, ó, e o ponto B, que é 2 e 0, próximo passo agora é encontrar o ponto que toca o eixo Y. E para isso nós vamos zerar o x. Então observe o que vai acontecer. Quando você zera o x, o ponto C vai ser 0 e o coeficiente C. Vamos provar para você entender. Ó. Vamos trocar o x por 0. 0 ao quadrado menos 4. Então o valor do x quando o y for 0 é menos 4. Então, o ponto C, 0 e menos 4. Observe agora as coordenadas do vértice. X do vértice e o Y do vértice. X do vértice, o oposto de B. Professor, o B não tem. Então, o B é 0. Porque aqui nessa equação do segundo grau, que é incompleta, observe, não aparece o termo, né? Cada pedacinho é um termo, com x. Então aqui, ó, o A é 1, observe, ó, o A é 1, o B é 0, porque não aparece aqui, e o C é menos 4. Então o oposto de B é 0, e 0 por 2 é 0, olha só. E o Y do vértice é o oposto de delta por 4A. Professor, mas cadê o delta aqui? Só para você entender, tá? Que não precisaria. O delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é o B? É 0. 0 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes menos 4. Então, quem é o delta? Aqui é 0 vezes 0 é 0. Menos 4 vezes menos 4, 16. E observe, o oposto de 16 é menos 16. Então, aqui, ó, menos 16 por 4. Então, o y do vértice é igual a menos 4.
exatamente igual ao coeficiente, o ponto C, ó, que é 0 e menos 4. Então, aqui o C é 0 e menos 4 e o V também é 0 e menos 4. Então, resumindo aqui, a história é a seguinte. Quando a equação for incompleta e não tem o coeficiente B, você consegue resolver a equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a 0, e você vai ver que o x é mais ou menos a raiz de 4, que é mais ou menos 2, como nós acabamos de fazer. Você vai perceber que o ponto A e o ponto B, você vai ver que os x são opostos. Deixa eu colocar direitinho aqui. Pronto. Ó, então aqui deu menos 2 e 0, 2 e 0. E aqui vai ser 0 e menos 4. E o ponto C também, 0 e menos 4. E você vai observar no gráfico isso aqui, ó, menos 2 e 0, 2 e 0. E o ponto está aqui, exatamente no meio, x, ó. Porque menos 2 mais 2 a 0 por 2 a 0, 0 e menos 4. E o ponto V coincide com o ponto C. Então, o gráfico é um gráfico exatamente aqui. Ele vai passar aqui no meio, ó. Ele vai subir aqui, ó, e vai descer e vai subir aqui, ó. Exatamente aqui, ó, passando em valores opostos, bem no meio aí o eixo Y fica bem no meio da concavidade aí, passando aqui no meio do gráfico, tá legal? Bem no meio aqui. A gente fala que esse aqui é o ponto de simetria aqui, tá bom? Que vai dividir aqui, ó, o verso da parábola aqui, bem aqui no meio, esse eixo aqui, tá? Então, quando acontecer uma equação desse tipo aqui, uma função desse tipo, observe que, então, as coordenadas do vértice, elas serão iguais às coordenadas do ponto C. E estarão, o eixo Y vai passar bem no meio aí dessa parábola, certo? Então, simples assim, é só você se concentrar que automaticamente sua mente vai se abrindo, você vai compreendendo a importância aí de você olhar com mais simplicidade ao ponto A, ponto B e o ponto C coincide aí com o ponto V, tá bom? Não esqueça de deixar seus comentários, é importante a gente ouvir para melhorar cada vez mais, tá? Eu acredito em você, foco nos estudos, juntos a gente pode aí compreender coisas mais profundas, tá? Até a próxima aula, tchau!